Começou. Dado que já tem uma galera aí no Discord, ah, eu sei que ficou faltando a gente resolver um certo limite, mas antes de começar aquele, tem alguma dúvida particular de vocês aí que vocês gostariam que eu começasse falando? A minha dúvida é a questão 42, se você puder resolver ela. Não precisa começar com ela, não. Tá, a 42 é daquele monte de coisa, né? Tipo essa aqui. Não, é a outra 42. 42 que eu tinha passado para vocês. Isso. Tá, tudo bem. Já olho ela. Tem uma coisa. Professor, estou com dúvida na questão 56 também. Ah, João Marcos também é daquela do último material que eu mandei? Sim, tá, tudo bem. Então, só para. Então, antes de fazer essas que vocês sugeriram, então, deixa eu só, para não esquecer aqui. O Vitor pediu a 42 do MC8 e o João Marcos pediu a 56 também do MC8. Mas a gente estava com esse limitezinho desgraçado aqui para resolver, né? Que eu me embana, eu me embananei no dia. Ele não é completamente difícil, mas ele não é também absolutamente trivial. Tudo bem? Algum de vocês chegou a tentar fazer? Só para eu saber. Assim. E quer sugerir alguma coisa? Ou posso tentar atacar do jeito que eu fiz? Ok, eu vou entender isso como um faz logo aí, Renan. Tudo bem. Então, nesse tipo de situação, onde a gente tem uma coisa da forma y igual a essa desgraça aqui no caso, é um truque que dá pra gente tentar usar às vezes quando está com alguma coisa. Tem uma função elevada a outra, tá? Quando a gente está com uma função tipo tá com f elevado a g, onde f é uma função e g também. Aí aqui, um uma das técnicas usuais é a gente primeiro passar o logaritmo, tá? A gente passa o logaritmo desse negócio. E aí isso aqui fica uma coisa assim, 2x mais 1, porque o expoente cai, vezes o ln dessa bagaça toda. 2x menos 3 sobre 2x mais 5. Daí, suponha que a gente resolve esse limite aqui. Se a gente resolve o limite de ln de y, que está dado em função de x, tudo bem, mas quando x tende a mais infinito... muito obrigado, Vitor, ele já printou aqui, valeu. Se a gente resolve isso aqui, digamos que isso aqui fosse igual a um certo número alfa. Então, a gente observa o seguinte. E elevado a ln de y é igual a y. Então, como a gente queria resolver limite de y quando x tende a mais infinito, isso é a mesma coisa que a gente resolver limite de e elevado a ln de y quando x tende a mais infinito. Só que, como a gente viu aqui que quando x vai para mais infinito, ln de y vai para alfa, a gente tem o direito, e como e é uma função contínua,
a gente pode aplicar esse negócio aqui, isso que a gente encontrou, para ver, ó, porque a ideia é mais ou menos fazer uma mudança de variáveis. Ó. A gente chama ln de y como sendo u, certo? Então, quando x vai para mais infinito, pelo que a gente viu aqui, então x indo para mais infinito, esse u, que é a nossa nova variável, vai para um certo alfa. Então, resolver esse limite vira simplesmente a gente resolver esse aqui, ó, limite de e elevado a u, quando u vai para alfa. Opa, u vai para alfa. Então, isso aqui é simplesmente e elevado a alfa. Porque e elevado a x é uma função contínua, e elevado a u é uma função contínua. Então, o nosso problema acaba sendo simplesmente resolver esse cara aqui, essa versão com ln desse sujeito, para daí aplicar a exponencial que vai dar o nosso resultado final, por assim dizer. A estratégia geral da resolução está mais ou menos clara? Do que a gente vai fazer? Vocês estão me escutando? Sim. Tá, então, talvez o silêncio seja uma resposta de que não está claro. Bom, em vez de fazer essa versão geral, eu vou resolver ele e aí, ao longo da resolução, esse tipo de coisa aqui que eu circulei vai ficar claro. Enfim, uma vez que a gente passou o ln, o que a gente tem é esse negócio. Então, vamos resolver isso aqui primeiro. Então, vamos ver o que acontece. Ele é um exercício com vários passinhos, tá? Vamos tentar resolver isso aqui. Limite desse negócio quando x vai para mais infinito. Tá? Então, uma parte disso aqui é fácil, porque é o produto de duas coisas. Quando x vai para mais infinito, esse 2x mais 1 vai para mais infinito. Até aí tudo bem. Agora a gente está com esse sujeito aqui, esse ln dessa coisa, que a gente não sabe a princípio o que acontece com isso aqui, mas a gente sabe que se esse limite existir, a gente vai poder escrever isso aqui, poderia escrever isso aqui a princípio. 2x mais 1 vezes o limite do ln de 2x menos 3 o ln de 2x menos 3 sobre 2x mais 5. Quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito. Tudo bem? Então, vamos olhar primeiro o que acontece com esse negócio aqui. E, naturalmente, para a gente ver o que acontece com esse negócio, vamos ver o que acontece com o que está aqui dentro. Então, primeiro passo é um passo dentro do outro, é um exercício com vários dentro. A gente vai ver o que acontece com 2x menos 3 sobre 2x mais 5 quando x vai para mais infinito. Tudo bem? Esse é relativamente simples, porque, bom, os dois estão indo em cima, está indo para mais infinito. Embaixo está indo para mais infinito. A derivada do de baixo dá 2, que é diferente de zero. Então, a gente pode aplicar regra de L'Hopital. Então, esse limite vai ser o limite que a gente obtém quando a gente faz o quociente das derivadas. Então, vai ser 2 sobre 2, quando x vai para mais infinito. Então, isso dá 1. Então, quando x vai para mais infinito, esse negócio que está aqui dentro é 1.
Agora, vejam. Então, se a gente resolve aquele limite ali, 2x menos 3 sobre 2x mais 5, quando x tende a mais infinito, então isso é a mesma coisa que a gente resolver esse cara aqui, ó, limite do ln de u, quando u tende a 1. Porque o que eu fiz? A gente pegou esse negócio, xingou de u, e aí, bom, quando x vai para menos infinito, esse u vai para 1. Então, a gente quer resolver isso. Só que como ln é uma função contínua, isso é simplesmente o ln de 1. E o ln de 1 é 0. Tá? Então, a gente descobriu que a gente está numa situação de 0 vezes... Opa, de infinito vezes 0. Tá legal? Antes de eu prosseguir, alguma coisa até tá muito nebulosa aqui, vocês querem que eu volte algum trecho? Não? Tá, eu acho que isso é um não. Então, eu prossigo. É isso? Prossigo. Sim, pode prosseguir. Tá, ok. Então, a gente está com uma situação do tipo infinito vezes 0. Aí, bom, varia de caso a caso. Isso mostra para a gente que a gente vai ter que fazer alguma bagunça para determinar esse limite, porque a gente não vai poder simplesmente fazer o limite desse vezes o limite desse. Então, a gente tem que dar um jeito disso aqui massagear a coisa e de modo que a gente possa aplicar L'Hopital para tentar. Então, novamente a gente está com isso aqui. Então, aquilo lá foi só para a gente perceber que por que a gente tem que usar L'Hopital. Tá? Se não tivesse dado 0, esse cara era só... Era tranquilo, mas como não deu, ok. Bom, um truque aqui é multiplicar em cima e embaixo. A gente está com essa expressão toda aqui. A gente multiplica em cima e embaixo por 2x mais 1, 2x mais 1, só que elevado a menos 1. Tá? Porque quando a gente multiplica, quando a gente faz esse aqui, deixa eu deixar fazer pontilhadinho. Esse aqui, opa. Esse vezes esse vai ficar, vai dar 1, tá? Porque eu estou multiplicando pelo inverso dele. E aí o resultado disso vai ser... Então, a gente fica com um limite de x indo para mais infinito do ln de 2x menos 3 sobre 2x mais 5, isso tudo dividido por 2x mais 1 elevado a menos 1. Quem preferir pode escrever alternativamente. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim. ln do 2x menos 3 sobre 2x mais 5. Isso tudo dividido por 1 sobre 2x mais 1. Tá? É só porque assim eu acho que fica mais fácil de já ir saindo aplicando tudo. Bom, mas vejamos. A gente já viu que esse negócio que está aqui em cima, esse ln de 2x menos 3 sobre 2x mais 5, quando x vai para mais infinito, a gente já viu que isso vai para zero. A gente viu aqui, ó. Agora, esse cara que está aqui embaixo é 1 sobre 2x mais 1. Como 2x mais 1
vai para mais infinito quando x vai para mais infinito, quando a gente faz 1 sobre ele, isso aqui vai para zero. Então, esse sujeito aqui também está indo para zero. Agora, então, quarto passo. Quinto, sei lá quantos passos a gente já está fazendo. A derivada disso, 2x mais 1, quando a gente deriva esse negócio, fica menos 1 tombo expoente vezes 2x mais 1 elevado a menos 2, porque fica o expoente menos 1, então menos 2, vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Usei uma regra da cadeia aqui. Então, isso é menos 2 vezes 2x mais 1 elevado a menos 2. E isso é diferente de zero, tá? Principalmente quando você vai pegando pontos cada vez mais próximos de mais infinito. Então, podemos usar L'Hopital. Eu sei que dá muita dor imaginar que a gente vai ter que derivar isso aqui e tudo, mas dá para ficar mais simples. Tal. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que usar L'Hopital. A gente, inclusive, já derivou o cara de baixo. Então, vamos para lá. Eu falei no chat que era cabulosinho, né? Então, vamos lá. Antes de derivar esse ln desse negócio, convém escrevê-lo assim, ó. A gente já sabe que isso aqui está indo para zero. Então, não tem problema a gente usar a propriedade do ln para escrever assim, ó. O ln do de cima menos o ln do de baixo. Porque fica mais fácil para derivar. Tá? E aí esse cara aqui, 2x mais 1 elevado a menos 1. Agora, por L'Hopital, eu vou colocar aqui que a gente está usando L'Hopital. Esse limite, se existir, vai ser igual ao limite da divisão das derivadas. Tá? Aqui embaixo vai ficar menos 2 vezes 2x mais 1 elevado a menos 2. E aqui em cima vai ser a derivada dessas desgracinhas. Derivado dessas desgracinhas, lembra, derivado do ln é 1 sobre o que está dentro. Tá? No caso aqui, como está uma função composta, vai ter que ser então, 1 sobre o que está dentro vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é 2. Então, já fica assim, 2. Aqui, mesma coisa. Menos 2 sobre 2x mais 5. Agora é um pouco de manipulação algébrica. Isso aqui é esse negócio aqui. Meio que o que eu vou fazer é... Deixa eu escrever assim, ó. Agora, esse negócio está assim. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 2x mais 1 elevado a 2. 2x mais 1 elevado a 2. Porque aí esse cara com esse cara vai cancelar, vai ficar só esse menos 2 aqui, tá? E aí aqui vai ficar, em cima vai ficar assim, ó. 2x mais 1 elevado a 2. Isso tudo dividido por 2, por menos 2. Tá?
Agora, esse negócio aqui em cima, que está entre parênteses, é 2x, a gente vai somar essas frações, tá? Então, como que a gente soma frações? Multiplica esses dois caras de baixo, deixa num denominador comum, 2x menos 3 vezes 2x mais 5. Agora, esse negócio dividido por 2x menos 3 é 2x mais 5. Então, fica 2 vezes 2x mais 5. Aí, agora, menos 2 vezes 2x. Ai, que treco ruim, que continha ruim de fazer essa. 2x menos 3. Ok? Antes de eu prosseguir, vocês estão comigo até aqui? Voltem algum trecho. Por mim não precisa não. Tá bom. Agora, ó, vamos escrever isso, essa coisa linda. De um jeito que fica um pouco mais evidente o que dá para a gente cortar, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Então, aqui o que a gente tem, na verdade, é limite de x indo para mais infinito de 2 vezes. Aqui a gente pode deixar esse 2 em evidência. Então, fica 2x mais 5 menos 2x menos 3, tá? Dividido por 2x menos 3 vezes 2x mais 5 vezes 2x mais 1 elevado ao quadrado vezes 1 sobre menos 2. Tá? Essencialmente, o que a gente tem verdadeiramente é isso. Tá? Não seria mais 3? Ah, verdade. Muito bem observado. Isso possivelmente ia alterar o resultado. Tá, muito obrigado. Porque é menos 2 menos com menos mais. Ótimo. Obrigado, João Marcos. Bom, agora aqui. Esse 2 com esse menos 2 corta, mas o sinal a gente não pode esquecer dele. 2x menos 2x corta. Aí fica 5 mais 3, que é 8. Então, isso aqui fica igual a limite de x indo para mais infinito. Esse menos, eu já vou deixar ele aqui, de 8 vezes 2x mais 1 ao quadrado sobre 2x menos 3 vezes 2x mais 5. Um negócio que dá bem menos medo do que o que a gente tinha começado. Agora, bom, meio que a gente só vai... Eu vou explicar depois para vocês em algum momento, mas a gente já chegou num ponto onde bastaria a gente expandir esses caras e só olhar para o coeficiente líder dos polinômios que aparecem em cima e embaixo. Mas eu vou expandir isso aqui tudo. E aí a gente vai para explicar no braço por que vai valer esse truque. Aqui, ó, fica menos 8 vezes quadrado do primeiro, 4x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 4x, mais o quadrado do segundo, sobre essa desgraça toda aqui. 2x vezes 2x, 4x quadrado, 2x vezes 5, 10x, menos 3 vezes 2x, menos 6x, menos 3 vezes 5, menos 15. Tá? Agora isso é limite
Eita, menos 16x ao quadrado. Que 16x, Renan? 8 vezes 4 é um pouco mais. 32x quadrado. Eu acho que o resultado que eu coloquei no chat tá errado, porque eu resolvi com 2x mais 3 e não 2x menos 3, tá? Só para explicar. Aqui vai ficar menos 8 vezes 4 de novo, menos 32x. E aqui menos 8 vezes... Eu tô sendo idiota, né, pessoal? Eu tô sendo burro. Desculpa. Pessoal, a gente tem propriedades de limite, tá? Então, esse 8, esse menos 8, ele sai. Eu sou burro. Tá? Então, fica isso aqui. 4x² mais 4x mais 1 sobre 4x² menos, mais 4x, isso, menos 15, tá? Tá, isso aqui está uma situação de mais infinito e mais infinito, em cima e embaixo. A gente aplica L'Hopital. Então, isso aqui é menos 8 vezes o limite de 2 vezes 4, 8x, mais 4. Aqui embaixo vai ficar 8x mais 4. Aqui, quando x vai para mais infinito. 8x mais 4 dividido por 8x mais 4 é 1. Então, isso é menos 8. Então, tudo isso que a gente fez não mostra para a gente qual é o limite que a gente realmente queria. O que a gente descobriu, esse menos 8, só lembrando, é o limite dessa expressão aqui, que foi obtida tomando-se o ln do que a gente realmente queria, que era isso aqui. Então, o que a gente descobriu foi que se x vai para mais infinito, então o ln do y que a gente gostaria e o y que a gente gostaria de avaliar vai para menos 8. Mas, como y é a mesma coisa que você pegar e elevar a ln de y, então para a gente calcular o limite que a gente gostaria do y, que era 2x menos 3 sobre 2x mais 5, elevado a 2x mais 1, quando x é para mais infinito, é a mesma coisa que a gente calcular o limite quando x é para mais infinito de e elevado ao ln de y. Mas isso, a gente viu que quando quando x é para mais infinito, ln de y vai para menos 8. Então, a gente pode xingar isso aqui como sendo uma nova variável. É uma variável u, tá? Que está no lugar do ln de y. E esse, quando x vai para mais infinito, esse u ele está indo para menos 8. Então, u indo para menos 8. Tá? Cuidado para não escrever esse 8 muito deitado, tá? Senão dá bagunça. E agora isso é simplesmente, como o e é uma função contínua, é e elevado a menos 8. Também conhecido como 1 sobre e elevado a 8. Ufa! Vamos conferir no GeoGebra? E se alguém quiser que eu volte alguma coisa, eu acho super válido, porque é um exercíciozinho chato esse. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Primeiro, vamos marcar a reta y igual a 1 sobre e elevado a 8.
E depois vamos fazer y. Eu já vou mostrar para vocês, é que eu estou, para não copiar errado aqui, 2x menos 3 sobre 2x mais 5. Isso tudo elevado a 2x mais 1. Aqui. Eu estava dando uns zoomzinhos para a gente ver. Por algum motivo ele não plotou esse negócio. Ele não plotou esse carinha aqui. Que triste. Mas por algum motivo, essa aqui ele plotou quando eu fiz ontem, eu acho. Ele tinha plotado. Não, ele não está plotando nenhuma. Foi algum erro de sintaxe? Deixa eu ver aqui. Y igual a 2x menos 3 sobre 2x mais 5. Aqui tá esse negócio. Agora eu quero fazer isso elevado a 2x mais 1. Eu acho que está demais para ele não está conseguindo fazer. Não sei porquê. GeoGebra não é perfeito, mas quando eu tinha feito assim, quando eu fiz a conta errada ontem, tinha dado... Eu nem lembro o que eu tinha falado que tinha dado. Tinha dado 1 sobre e quadrado. Tá? Errando. Que esse ele sabe plotar. Ó. Ele vai ficando cada vez mais próximo disso. Aqui. Ele vai se aproximando cada vez mais dessa retinha aqui. Mas, infelizmente, GeoGebra não plotou esse aqui direito, não sei porquê. Mas, enfim. Dívida paga, pessoal? Entenderam, assim, a ideia? Aqui a gente mexeu com vários conceitos ao mesmo tempo. Mexeu com L'Hopital, mexeu com mudança de variáveis. É um exercício bastante completo. Mas volta em alguma parte? Ou prossigo para as dúvidas que tinham mandado no início da reunião? Ok, eu acho que eu vou... Pode prosseguir. Tá bom. Eu vou copiar a prévia da imagem. Não foi possível copiar a prévia da imagem. Então eu vou dar print nesse negócio. Vocês acham... O Discord acha que vai me zoar? Não. É um bom exercício cair numa prova, né? Você tem 2 horas para fazer uma prova e cai um limite que demora umas meia hora para você fazer. Então, esses aqui são os exercícios que o Vitor e o João Marcos sugeriram, tá? Eu acho que está bem ruinzinho de ver. Vou deixar maior aqui. Use evidências numéricas e gráficas para fazer uma conjectura sobre o valor do limite. Esse negócio aqui. Tá, eu provavelmente eu selecionei esse, mas eu só estava olhando isso aqui. Esse negócio de fazer conjectura, usar evidência numérica e gráfica, a gente já tem mais ferramenta do que isso, tá? Para trabalhar.
E o outro é, se isso aqui acontece, então encontrar esses limites aqui. Vamos no 42, que está com cara de ser mais fácil. Então, o 42, essencialmente é para a gente resolver isso aqui. Limite de x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 quando x vai para 1. Tá legal? Bom, quando x vai para 1, aqui em cima, aqui embaixo está indo para 0, correto? Porque raiz de x vai para raiz de 1, 1 menos 1 é 0. Por outro lado, x ao cubo vai para 1 e 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui é uma coisa do tipo 0 sobre 0. Então, tá no jeito para a gente tentar usar L'Hopital. Concordam? Só o que a gente precisa ver é se essa derivada desse negócio aqui é diferente de 0, mas em geral, isso aqui é você fazer a derivada de x elevado a meio menos 1. Isso aqui tomba o expoente, 1 sobre 2, vezes x elevado a meio menos 1. Derivada de menos 1 é 0. Isso aqui fica meio vezes x elevado a menos meio, que também é conhecido como 1 sobre 2 raiz de x. E quando você pega pontos próximos de 1, essa derivada aqui, ela não vai ser 0, ela vai estar sempre sendo diferente de 0 em pontos próximos de 1. Então a gente pode aplicar L'Hopital nesse negócio, tá bom? Espero que isso dê alguma coisa pra gente. Então isso aqui fica esse negócio, raiz de x. João Marcos HR está digitando. O que eu errei? Professor, se você puder fazer depois a parte B desse mesmo exercício? Mas eu faço, tudo bem. Não sei se o Vitor ficou com dúvida. Não, eu faço. Sem problema. Então isso aqui é limite de... Bom, derivando isso aqui em cima fica 3x ao quadrado sobre 1 sobre 2 raiz de x, quando x tende a 1. Isso aqui é a mesma coisa que limite de x indo para 1. Esse cara a gente pode passar para cima, fica... Deixa eu fazer por partes, né? 3x ao quadrado vezes esse negócio, 2 raiz de x. Agora, a gente sabe resolver isso. 2 vezes 3 é 6. Quando x vai para 1, x ao quadrado vai para 1. Raiz de x também, então dá 6. Tudo bem, Vitor, essa parte? Tudo bem. Tá. Claro que, assim, se for para usar evidências numéricas e gráficas, seria o caso de o quê? Plotar o gráfico desse negócio, tentar ver, ou ir pegando pontos cada vez mais próximos de 1 e ver que ia estar dando cada vez mais próximo de 6. Só que a gente já tem ferramenta para fazer isso de um jeito mais fácil. E vocês estão liberados para usar esse tipo de tecnologia teórica. Tá? Que a roda foi inventada para que a gente use ela, né? Então, vamos ver o item B desse negócio aqui que o João Marcos mencionou. Tá, eu só vou abrir aqui, tá? UFES, cálculo 1, material complementar 8, MC8. Estamos aqui.
É que tem números repetidos, né? Mas eu acho que já encontro ele. O 56 dele tá aqui. Tá, pera aí. Aqui, achei. Tá bem no começo. A que distância de 1 deverá estar x para que a função da parte A esteja a uma distância de 0,5 de seu limite? Ah! Tá. Tudo bem. Então, isso aqui meio que... Para isso, a gente, em certo sentido, fica... Obrigado, Vitor. Valeu. Então, a pergunta, eu vou colocar ela aqui. Vou usar o print que o Vitor deu. Para colocá-lo aqui. Então, essa pergunta, pessoal, ela, em certo sentido, ela tem a ver com aquela parte que, digamos assim, da definição precisa de limite. Por que esse negócio não está sumindo agora? Eu não entendi por que esse negocinho está o tempo todo aberto. Ah, entendi. Vocês ainda estão me escutando? Sim. Tá. Eu me perdi aqui. Cadê a lousa? Aqui, no fundo, o que está acontecendo é que a gente está... Isso aqui tem a ver com a definição precisa de limite, né? Ele quer saber a que distância você tem que pegar um xzinho do 1 para que a função esteja a uma distância menor do que meio do limite. Então, a gente já sabe, então, pelo cálculo que a gente fez com o L'Hopital, a gente já sabe que o limite daquela coisa, x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1, quando x tende a 1, a gente sabe que isso aqui é 6, tá? Podemos até, se for o caso, confirmar aqui. Tá. Se a GeoGebra está zoado, em algum momento ele volta. Provavelmente era só recarregar que ia dar certo. Mas aqui, ó, vamos fazer x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1. Tá? Vamos ver onde está x igual a 1. X igual a 1 está aqui. E em x igual a 1 está interceptando bem em 6. Então a gente achou o limite correto. Agora, o que ele quer encontrar, essencialmente, é... Vamos fazer isso aqui... 5.5 vai 5,5, não lembro qual que ele prefere. Menor ou igual que y, menor ou igual que 6,5. Não, eu acho que ele usa ponto para isso. Ó, graficamente, o que o exercício está pedindo é para a gente encontrar aquelas faixinhas que eu sempre desenho. Ó. O que o exercício pede é para a gente encontrar uma faixinha em torno do 1, tal que todo mundo que a gente pegue esteja dentro dessa faixa azul aqui, de distância do 6. Tá? É isso. Então, agora que a gente já sabe isso, e a gente sabe que esse número é 6, então a gente quer, em certo sentido, garantir que x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 menos 6, isso seja menor do que meio. E a gente quer... A ideia é manipular isso aqui
de modo que a gente consiga descobrir qual seria o tamanho, por assim dizer, a distância que a gente consegue garantir a partir o que a gente quer é controlando isso aqui, x menos 1 menor que 1 delta, então isso aqui vai ser menor que meio. Aqui a gente está com esse epsilon igual a meio. Tá? Então, vejamos. Então, vamos olhar essa expressão aqui, então, que é o que a gente tem. X ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1 menos 6. Não, eu não vou colocar esse menos 6 ainda não. Isso aqui é artesanal, pessoal, tá? Se a gente multiplicar por raiz de x mais 1 e raiz de x mais 1, em cima e embaixo, o que vai aparecer para a gente fica x ao cubo menos 1. Tá muito bagunçada a minha lousa, peraí. Ok, vamos para cá. Então, isso aqui embaixo vai ficar x, a raiz de x ao quadrado vai ficar x. Pô, teria que ser módulo de x, mas a gente está pegando os x que estão próximos de 1, então são x positivos, então a gente pode colocar x. Menos 1, aqui apareceu um x menos 1. E aqui vai ficar x ao cubo menos 1 vezes raiz de x. Opa, essa raiz ficou grande demais. Mais 1. Tudo bem? Agora, eu acho que é chegada a hora de eu explicar para vocês um negócio assim. Ó. Quando a gente tem x elevado a n menos 1, n qualquer, tá? A gente sempre consegue escrever isso como sendo x menos 1 vezes uma desgraça aqui que tem um comportamento fixado. Se não me engano, é esse aqui, ó, x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 mais x elevado a 1, só x mesmo, mais 1. Tá? Porque isso é um negócio que a gente prova por indução, mas vamos ver se é isso mesmo. Se a gente faz x vezes x elevado a n, dá x elevado a n, que é o que tem que aparecer aqui. Agora, se a gente faz x elevado a n, ou melhor, faz esse cara, vezes x elevado a n menos 2, vai aparecer um x elevado a n menos 1 aqui, que ele não aparece aqui. A gente já começa a se desesperar. E aí vai aparecendo um montão de coisa que não está aqui desse lado, até aparecer x quadrado e mais x. E aí a gente fica morrendo de medo que essa desgraça esteja errada. Só que isso tudo apareceu quando a gente fez x vezes cada um desses. Agora a gente vai fazer o menos 1. Ó. Menos 1 vezes x elevado a n menos 1 é menos x elevado a n menos 1. Menos 1 vezes x elevado a menos 2 vai ser menos x elevado a n menos 2. E assim, recursivamente, até chegar no menos 1. Aqui faltou ir fazendo, né? Aqui. Menos 1 vezes x vai dar menos x, só que ainda vai ter esse menos 1 vezes 1, que é menos 1. Então, esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse, vai sobrar só o x elevado a n menos 1. Então, é uma formulinha que a gente pode ter, porque é muito recorrente aparecer esse tipo de coisa. Tá? Então, para não ter que fazer divisão de polinômios toda hora, se for uma coisa fácil de lembrar para vocês,
compensa, tá? Então, aqui nesse caso, são truques na manga, tá? Que quem fez isso 70 mil vezes acaba decorando, mas a gente pode escrever isso aqui assim, então. X menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vezes x menos 1. Isso aqui tudo vezes raiz de x mais 1. Tá. Ok. X ao quadrado mais x mais 1. E eu quero controlar isso usando x menos 1. Eu quero fazer aparecer um negócio. Ok. Estou pensando. Algum de vocês pensou em alguma coisa assim para como fazer esse? Tem que fazer controlando x menos 1. Pera. Isso não foi completamente inútil, mas a gente quer dar um jeito de garantir que isso aqui acontece. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui acontecer. Meio menor do que... menos meio menor do que x ao cubo menos 1. Eu dei bobeira. Menos 6 menor do que meio. E isso aqui é a mesma coisa que soma 6 dos dois lados. Aí isso vai ser... Deixa eu colocar assim. Isso aqui vai ser 5,5 menor do que x ao cubo menos 1 sobre raiz de x menos 1. E aqui menor do que 6,5. E agora, acho que aquela conta que eu fiz não vai ser de todo inútil. Isso aqui, vai para cá você também, raiz também vai. Pronto. Agora, isso, pelo que a gente viu na nossa continha lá, isso é 5,5, é menor que x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 sobre raiz de x menos 1. Isso é... A gente quer que isso seja menor que 6,5. Agora, se eu controlo esse sujeito, se isso aqui é menor que 1,
Tá, eu tenho que pensar um pouco mais nesse. Mas, claro, porque eu estou tentando fazer ele de modo mais ou menos algébrico. O exercício em si, como ele está falando aqui, ó. Como o exercício ele está falando de você usar evidências numéricas e gráficas, então, em certo sentido, o exercício ele te dá a opção, ele está te dando o direito de olhar para o gráfico aqui e ver que distância seria essa. Por exemplo, vamos pegar aqui 5, pegar 0 menor ou igual que x menor ou igual que 2, por exemplo. Esse cara está muito grande. Se a gente pega 1 sobre 2 menor ou igual que 3 sobre 2. Ó, agora ele tem que ser bem pequenininho, ele tem que ser da casa de 0,9 menor ou igual que x menor ou igual que 1,1. Ó, aqui já está uma coisinha mais assim. Então a gente, a princípio, pode ir fazendo graficamente até encontrar esse pontinho aqui. No fundo, a gente tem que encontrar que ponto é esse, onde está o cursor do mouse, ó, onde que a curva da função encontra essa retinha 5,5 e depois encontrar onde a curva da função encontra o 6,5. E aí a gente vai pegar os caras que estão no meio. Só que isso é um argumento algébrico, tá? Mas graficamente seria isso. Mas eu vou fazer depois e aí eu coloco no vídeo da sexta-feira como que faz isso. Tudo bem? Mas seria a ideia da parte B é essa. Ficou relativamente claro? Aham, ficou sim. Aqui, agora que eu vi graficamente, é só encontrar essa interseção e essa. Então é um sisteminha. Mas como já é 2,5, eu vou passar para o 56. Mas aí eu resolvo esse aqui depois. Mas legal, legal. É aquilo que eu falei. Eu sempre fico feliz de falhar na frente de vocês. Então, o 56... e a gente já está quase acabando a matéria de limites. Acho que semana que vem a gente já acaba. O 56 ele dá para a gente isso aqui. Se limite de f de x sobre x quadrado, quando x tende a 1. Tá pequenininho aqui, deixa eu ver no negócio. O 56. Se limite de f de x sobre x quadrado, quando x tende a 1. Se isso é 5, então ele pede para a gente encontrar o limite da f de x, quando x tende a 0. E o limite da f de x sobre x, quando x tende a 0. Mas tende a 0? Esse exercício está escrito certo? Ó, pessoal, o exercício em questão está escrito aqui assim, ó. X tendendo a 1. X tendendo a 0. Porque essa f pode ser uma coisa muito louca. E mesmo assim está dando 5 aqui.
Tá, vamos tentar resolver isso supondo que o Stuart não escreveu abobrinha. Vamos ver. Então, a princípio, limite de f de x sobre x ao quadrado quando x tende a 1, quando x vai para 1, 1 ao quadrado vai para 1. Então, isso aqui, a princípio, é limite da f de x, quando x tende a 1. E isso é 5. Por que o limite da função quando x tende a 0 eu tenho que saber? Ele poderia nem existir. Tá. Aliás, aqui é sobre x. Alguém escreveu. Então, professor, eu olhei numa versão mais nova, no primeiro estava indo para 0 mesmo. Ah, então aqui é 0. Ah, assim. Então é um pouco mais interessante agora. Tudo bem. Tá, tudo bem. Melhorou. Então, esse limite sendo 5, bom, o que a gente sabe é que o x ao quadrado ele vai para 0 quando o x vai para 0. Então, para esse negócio que está indo para 5, nota que não poderia ser o caso, não poderia ocorrer que esse limite da f de x, quando x vai para 0, isso aqui não poderia ser um número L que pertence aos números reais. Porque se fosse, esse limite seria L vezes o limite de... Então, 5 seria igual a esse limite vezes o limite de 1 sobre x quadrado quando x vai para 0, mas isso é L vezes mais infinito. E L vezes mais infinito é mais infinito. Mais infinito é diferente de 5. Portanto, esse limite não pode ser um número real. Portanto, ou ele é mais infinito, ou menos infinito, ou ainda é alguma... Ou ele não... Pode ser, inclusive, o caso de que esse limite não exista no x igual a 0, mas quando você multiplicou por x ao quadrado, de alguma maneira, isso deu 5, quer ver? Um caso onde não dá... Porque está indo para... exato. Aquele de baixo está indo para 0. Se a f de x for para 0 também. É outro caso. Esse aqui é L menos 0. Porque se ela for para 0, aí a gente não ia estar nesse tipo de situação. Esse L, como aqui é mais infinito, tem que ser... Esse L que eu pensei era um L não nulo. Tudo bem. Então, pode ser 0, mais infinito ou menos infinito. Ou não existir. Eu estava pensando num caso onde ele não existe, ou não é nenhum desses aqui, e ainda desce 5. Eu estava tentando pensar num caso onde isso acontece. O limite não existe no 0, e mesmo assim dá 5. Mas se for para existir, ele tem que ser um desses caras. Tá? Tudo bem.
Agora o limite da f de x vezes x. Então, pelo mesmo argumento, f de x sobre x quadrado é igual a f de x sobre x vezes 1 sobre x, tá? Como esse cara aqui vai para... Então vejam, como x vai para 0, esse aqui que está embaixo vai para 0. Então essa f de x sobre x, esse sujeito aqui está indo para mais infinito se x vai para 0 pela direita, vai para menos infinito se x vai para 0 pela esquerda. Só que quando a gente faz o produto dessas coisas, tem que ir para 5. Então não pode ser o caso de que o limite de f de x sobre x, quando x vai para 0, ele não pode ser um número L que pertence aos reais e seja diferente de 0. Porque se fosse, ia ser esse número vezes uma dessas coisas e o limite não ia ser 5. Então, como é 5, ele tem que ser ou 0 ou mais infinito ou menos infinito. Especificar agora exatamente qual dos casos vai ser, eu acho que não há como garantir exatamente o que vai ser. Porque, veja, isso aqui, eu diria que é isso. A resposta, a princípio, seria essa. É um problema de resposta aberta, eu acho. Mas eu também vou pensar nele para ver se eu consigo dar uma resposta um pouco mais determinada. Tudo bem? Mas você tinha chegado em alguma outra coisa, João Marcos? Só tinha pensado no 0 mesmo, é. Aliás, calma. De fato. Veja, aqui eu observei que não poderia ser... tá certo, desculpa. Não pode ser um número real diferente de 0, porque senão você vai ter 5 igual a mais infinito. Por outro lado, se fosse mais infinito ou menos infinito, como isso aqui vai para mais infinito, então ia ser mais infinito ou menos infinito. Então não pode ser nenhum desses. Realmente, só pode ser 0. Eu sou um trouxa, desculpa. É só o 0 mesmo. Realmente. Tava aqui, faltou só chutar pro gol e eu não... Desculpa. Então tá, o limite da f de x é 0. Tá. Então com essa informação, a gente, quando ele pede para a gente calcular limite de f de x sobre x, isso é uma coisa do tipo 0 sobre 0. E a derivada, e a gente pode usar, supondo que a f é derivável, tá? Se a f for derivável, se f de x é derivável, a gente pode usar L'Hopital. E aí, esse limite de x indo para 0 da f de x sobre x vai ser igual ao limite da derivada da f sobre a derivada de x, que é 1, quando x vai para 0, que é o limite da f' de x quando x tende a 0. Se a derivada é contínua,
em 0, então isso aqui é simplesmente a f' de 0. Tá. Eu acho que isso mata. Se a sua função f não é derivável próximo de 0, então o máximo que você consegue garantir é que quando você sabe que quando você faz isso aqui tem que ser 5, então ela não vai poder ser de novo mais infinito menos infinito. Oi? Será que eu posso fazer o produto dos limites porque o de x ao quadrado existe, né? Sim, o de x ao quadrado existe. Mas aqui a gente foi usando isso, mas o fato disso aqui dar 5, o limite dessa coisa dar 5, a gente escreve esse negócio como sendo... A gente pode fazer essas duas coisas assim, né? Quando x tende a 0, mas a gente pode passar esse x para cá, fica assim. Opa, que x elevado a x, né? Agora, quando a gente faz pela direita e pela esquerda, isso, quando x tende a 0 pela esquerda, isso aqui vai ser o limite da f de x sobre x, quando x tende aqui vezes mais infinito. E isso tem que dar 5. E desse lado vai ser limite da sua função pela esquerda vezes menos infinito. Isso também tem que dar 5 pela hipótese. Agora, de novo, se esse limite aqui fosse um número real diferente de 0, esse negócio aqui ia dar menos infinito, que é diferente de 5. Então, um número diferente de 0 não pode. Se fosse menos infinito aqui, ia ser menos infinito vezes menos infinito, que dá 5. Não pode. Então, esse limite pela esquerda não pode ser menos infinito. Sobra o caso 0. Então, a única opção é que esse cara vai para 0. Então, esse limite todo aqui vai para 0. E aí, de algum modo, quando esse cara está indo para 0 e esse cara está indo para menos infinito, ele vai para 0 mais rápido do que o outro vai para menos infinito. E acaba cancelando numa proporção de 5. E aí, por isso dá isso. Da mesma forma, esse limite pela direita só vai poder ir para 0. Então, esse limite da f de x sobre x tem que ser 0 também. O legal é que, por esse outro argumento aqui, o que a gente mostrou é que se a derivada dessa função f existir no zero e a derivada for contínua, então a derivada dela em 0 tem que ser 0. Que louco. Legal. Mas ficou claro o argumento? Sim. Bom, então isso reduz as minhas dívidas. E aí no vídeo da sexta-feira que eu vou gravar para vocês, porque essa é a nossa última reunião da semana, tá? Que a gente tinha combinado que nas sextas-feiras vão ser offline. Aí eu vou encontrar o deltazinho que a gente quer para resolver a letra B do exercício, para resolver essa parte aqui. Eu vou encontrar ela algebricamente, sem usar recursos de GeoGebra. Tudo bem? Então, deixa eu encerrar a gravação, que já é 2h46, eu tomei demais o tempo de vocês. 1h15 de reunião, desculpa, pessoal.